Bom dia, graça e paz. É um prazer proferir as palavras de Deus. Serão muitas palavras de Deus no livro A Grande Controvérsia. É uma honra Deus ter concedido esse privilégio. E eu estou usando aqui o aplicativo EGW Writings. Você pode ter ele no seu computador, no seu celular. Você também pode baixar o PDF, além de talvez alguns já tenham o livro. E também em outras ocasiões você pode usar o áudio para ouvir em outros momentos. Então vamos direto ao estudo, capítulo 1 da Grande Controvérsia. Mas primeiro vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, sabemos do conteúdo deste livro, a todas as pessoas que conhecem, e também nós pensamos naqueles que nunca ouviram falar, mas estão curiosos de saber o que o Senhor preparou nessa palavra. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Então, esse daqui é o nosso plano, que demos o título de 9 meses para o novo nascimento. É até interessante que não foi planejado isso. Ele tem 42 capítulos. Aqui o livro é Grande Controvérsia. Talvez não dê de ver muito bem. Mas aí no aplicativo vai aparecer os 42 capítulos. Seja com o título que for, a Grande Controvérsia ou o Grande Conflito, né? Ele tem essa diferença porque o Grande Conflito ele foi publicado antes, aqui no Brasil, por uma publicadora chamada CPB, e agora ele é publicado pelo IAG. Mas é o mesmo livro completo, até eu aconselho mais do IAG, tanto pelo valor, a qualidade está muito boa. Esse daqui tem imagens, um bom livro, e também não vai haver enganos no sentido de ser compilado, algo assim. Às vezes você pode estar pegando ali compilado e nem percebeu. Então o IAG ele não vende nada compilado. Pois bem, então, capítulo 1, aqui vai estar escrito predito o destino do mundo, mas também no Grande Controvérsia se chama a destruição de Jerusalém, porque vai ser esse o tema. Então, somente uma introdução. Talvez alguém nunca tenha ouvido falar nada sobre isso, e é interessante fazer uma introdução. A gente sabe que a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, começa mostrando a criação e tal, Adão e Eva, a desobediência, Noé, dilúvio, aí vem os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, os profetas, chega em Jesus, e aqui a história estará de Jesus em diante. Então está próximo da sua crucifixão e depois, mesmo nesse capítulo, vamos chegar no ano 70 da nossa era. Então, é um livro histórico muito interessante, que eu tenho certeza que aquele que acompanhar vai ter uma visão nova das coisas. Claro, se permitir que o Espírito Santo trabalhe seu coração, sem preconceitos, e julgue todas as coisas para ver se elas são assim mesmo. Inclusive, tem testemunhos de pessoas que se converteram com o livro Grande Conflito, Grande Controvérsia. Tá bom? Então, no capítulo 1, Jesus começa dizendo assim: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos,
que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso está no livro de Lucas, capítulo 19. Continuando então nossa leitura. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Tempo da Páscoa. E de todas as terras, os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Então, nessa parte que fala era tempo de Páscoa, a instituição da Páscoa bíblica está em Êxodo 12, e Páscoa significa passar sobre. Ou seja, o verso 27 lá do Êxodo 12 explica por que esse nome. Literalmente um anjo destruidor passou sobre o Egito e sobre a casa dos israelitas. Todos aqueles que tivessem um sangue na porta, o anjo passaria e não destruiria. Fosse de hebreu, israelita, né? Ou fosse de egípcio. Deus teve misericórdia com os egípcios também. Então, Páscoa significa isso. Concluímos a diferença entre a Páscoa bíblica e a atual, que tem diversas raízes, principalmente em crenças, mitos e também com a Igreja Católica. Isso é um pequeno comentário sobre a Páscoa, então. Continuando aqui, nessa parte. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes, juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando, séculos antes, o trovador real cantara: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Salmos 48:2. Então aqui disse que Jerusalém estava achando que a sua condição era a mesma ali do tempo de Davi, do tempo de Salomão, mas nós sabemos que, além de todos os seus pecados, inclusive, eles iam fazer o último e mais grave, que era crucificar o seu próprio Salvador. É importante essas lições para nossa meditação, porque o próprio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, dizendo que não há nada de novo debaixo do sol. Se nós estudarmos a história dos israelitas, desde a sua libertação do Egito até os tempos de Jesus, nós vamos ver uma semelhança muito forte, muito grande com as igrejas de hoje, principalmente a igreja adventista. Vamos ver uma semelhança muito grande. Então, a palavra de Deus, ela é viva e nos mostra que, inclusive, essa passagem de Eclesiastes é uma realidade muito clara para todas as épocas. Continuando então aqui, após a citação dos Salmos, diz assim: bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição da formosura levantava-se ele com o orgulho da nação judaica.
Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19:41. Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres hosanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Queria comentar aqui sobre a entrada triunfal, também explicando o que seria isso. Este evento foi o cumprimento de uma profecia encontrada no livro de Zacarias 9, versículo 9. Jesus aceita as homenagens de rei, porém não era isso o que eles pensavam, e essa não era a realidade. Não era um rei no sentido que eles estavam pensando. O povo estava cheio de interesses errôneos sobre Cristo. Do princípio ao fim achavam que ele seria um rei temporal, que destruiria o jugo romano e exaltaria novamente a glória de Jerusalém. Ensino errôneo, interpretações falsas vindas de seus líderes. Vivemos uma terrível semelhança com os dias atuais. Então, nos dias atuais temos uma terrível semelhança, onde dizem que Cristo virá, inclusive a Bíblia deixa claro que virá esse Cristo que o mundo espera, que é o Jesus da primeira vinda, simples, tal, até com as características físicas. E no tempo dos judeus, eles faziam o contrário. Eles diziam que Jesus viria como a descrição de um rei, de alguém poderoso, como ele virá na segunda vinda. Então veja que o engano ele continua até os nossos dias. Então a entrada triunfal se trata desse assunto. Jesus nunca aceitava homenagens, ele sempre fazia as coisas e já saía e tal. Mas dessa vez ele reconheceu, ele permitiu, na verdade, ser reconhecido rei, só que não era um rei no sentido que eles pensavam, um rei temporal, mas sim um seu salvador, né? Para um reino eterno e não um reino em Jerusalém. Inclusive as pessoas pensam hoje que o Messias virá e tal. O protestantismo apostatado hoje tem uma ligação muito grande com Jerusalém, com as 12 tribos, porque eles interpretam a Bíblia de forma literal nesse sentido. Nós sabemos que não é verdade. Esse é um grande engano que vai ser realizado nessa terra em breve, porque eles esperam esse Messias e realmente virá Satanás personificando a Cristo e enganará muitos, porque ele fará com que as pessoas pensem que é esse Cristo que eles esperam. Mas todos aqueles que estudam a palavra de Deus e entendem o que será isso, não serão enganados, mas não porque a aparência desse ser, por exemplo, não seja convincente. Pelo contrário, se nós formos olhar pela aparência, cada um de nós também se curvaria a ele. Mas vai ter um sinal muito importante sobre esse Jesus que virá, esse Messias. Ele não vai respeitar a lei de Deus, por exemplo, o sábado. Ele não vai respeitar o sábado. Então nós sabemos que é falso. Continuando então, aqui nessa parte, ele, o filho de Israel, ele, o filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencer a morte e do túmulo chamara a seus cativos, estava em pranto.
não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e reprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Diante dele jazia o Getsêmani, cenário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício, e que se lhe deveria abrir quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Um pequeno comentário aqui para nós continuarmos aqui nessa linha. O que foi dito ali atrás? Jesus ele não estava chorando, então, por si mesmo, mas sim por Jerusalém, porque ele era inclusive também um profeta, e ele recebia de Deus visões, e ele sabia também, de acordo com a palavra de Deus que ele estudou, que aquela cidade seria destruída com todas aquelas pessoas. Então isso era terrível para aquele que veio salvar essas pessoas, inclusive essas pessoas, além de nós, essas pessoas também. E agora o que seria Porta das Ovelhas, vítima sacrificial? Nós podemos perceber aqui como a Bíblia ela gira em cima, tem como base o santuário e Jesus, porque Jesus ele representa o santuário. E justamente esse santuário é o que torna o povo de Deus, o último povo, diferente dos outros. Porque mesmo o sábado tem alguns que professam guardar, se bem que a guarda do sábado ela não é bem assim, você dizer que guarda o sábado. Mas enfim, eles professam guardar o sábado, então essa não é a característica distintiva, mas sim o santuário. Para aquelas pessoas que nunca ouviram falar, o santuário está ali no começo da Bíblia e ele é um símbolo do verdadeiro santuário que existe no céu. Aí você pode comparar, por exemplo, Êxodo, quando Deus falou assim: me faça um santuário para que eu habite entre eles, a partir do capítulo 25, se eu não estou enganado, Êxodo 25. Aí depois eu vou explicar bastante sobre esse santuário no livro de Levítico. E aí você faz uma comparação com Hebreus, principalmente, onde Paulo, séculos e séculos depois, ele interpreta o que era esse santuário, qual o símbolo que ele trazia, principalmente no cordeiro que era morto. Ele simbolizava Jesus. Então Deus ele trouxe a realidade das coisas em sombras, em exemplos, em símbolos. Esse tabernáculo, esse sacrifício, o tabernáculo, ele simboliza o tabernáculo real, onde está no céu. E esse cordeiro simbolizava então Jesus, que seria morto pelos pecados do mundo. Então, uma pergunta que deve ser feita para você que gosta da Bíblia, para você que é religioso, Jesus subiu ao céu, nós sabemos ali nos últimos capítulos dos Evangelhos e também no livro de Atos, mas o que é que ele está fazendo agora? Já se passaram 2000 anos e o mundo só piora. O que será que ele está fazendo? Por que ele está se demorando? Ele não veio acabar com esse problema, sabe? Então é nisso que nós temos que pensar. Quando nós tiramos o santuário de cena, a gente acaba com tudo, porque a Bíblia ela é fundamentada, é baseada no santuário. Mas esse seria outro assunto, inclusive, se você acompanhar esses estudos, aqui nosso livro A Grande Controvérsia, ele tem um capítulo especial e precioso sobre o santuário. Então, acompanhe que nós vamos chegar lá nessas 42 semanas
onde certamente seremos transformados, como a gente intitulou 9 meses para o novo nascimento. Ficou até engraçado, porque Jesus disse a um homem já nascido e velho: é necessário vos nascer de novo. E ele era mestre em Israel. Aqui eu estou me referindo a Nicodemos, e ele, sendo mestre, não entendia as palavras do carpinteiro, do simples Jesus, que disse para ele que se o homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Então, com esse estudo aqui do livro A Grande Controvérsia, você pode estar nascendo de novo. Porque as verdades que tem nesse livro, elas são extremamente preciosas. Vamos continuar então mais um pouco para esse nosso primeiro estudo, aqui onde está selecionado em azul. Se você estiver acompanhando aí, vamos ler juntos. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar, cairia o terror de grandes trevas, ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra, em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Próximo parágrafo aqui, então. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Gênesis 22:9. Ali o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao Pai dos crentes. Aqui, então, está se referindo a quem? Gênesis 22. Está se referindo a Abraão, pai dos crentes. Quando nós lemos isso, nós sabemos que está falando ali de Abraão. Abraão, antes de haver Jerusalém ali, ele vai então no Monte Moriá, guiado por Deus, leva seu filho Isaque, aonde ele estava decidido, ele ia sacrificá-lo, porque Deus mandou. Foi uma grande luta para Abraão, uma grande prova, por isso que ele foi considerado o pai da fé. Ele teve uma fé nesse nível de crer que Deus, se precisa, ressuscitaria seu filho, porque Isaque, ele era o filho da promessa e Deus tinha mandado ele matar. Então, ele acreditou que Deus faria algo sobrenatural. Então, tudo nesse monte aonde Jesus estava contemplando. Ali as chamas do sacrifício acenderiam da eira de Ornã, aqui onde estamos lendo, ó. Eira de Ornã, para o céu. Haviam desviado a espada do anjo destruidor. 1 Crônicas 21. O problema aqui no nosso aplicativo. Então, essa eira de Ornã, eira era onde eles levavam cereal e tal, para depois fazer um beneficiamento e transformar em farinha. Eles batiam ali, peneiravam. Esse Ornã é um homem, e Davi, ele tinha feito um censo, ele tinha contado o povo, e isso foi desagradável aos olhos de Deus, então veio uma praga, e nesta eira foi visto um anjo, e depois acabou que Davi comprou essa eira e fez um sacrifício ao Senhor para que parasse a praga. Então essa é uma história também que aconteceu neste Monte Moriá, além da história que eu acabei de falar de Abraão, e você pode acompanhar em 1 Crônicas 21. Continuando aqui então. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara,
para sua habitação. Salmo 132, 13. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos e a nuvem de incenso, com as orações dos adoradores, subira perante Deus. Ali, diariamente, se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali Jeová revelara sua presença na nuvem de glória, sobre o propiciatório. Repousar ali a base daquela escada mística, ligando a terra ao céu. Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Então, aqui alguns comentários. Você percebe que como fala do santuário, né? Como fala do caminho de Deus. Salmo diz que o caminho de Deus está no santuário. Então, realmente, essa leitura, esse estudo é uma bênção. Aqui em Salmo 77, versículo 13, diz: Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, veja, muito importante a questão do santuário para nós. E aqui está dando uma descrição do que aconteceu nesse lugar chamado o Monte Moriá. Aconteceram todas essas coisas, as quais estão sendo citadas aqui. Novamente deu uma travada aqui no nosso aplicativo, mas ele já vai voltar. Aqui. Então, continuando, também falou sobre uma escada, livro de Gênesis vai nos trazer essa escada que foi quando houve aquela fuga de Jacó fugindo de Esaú. E aí ele teve um sonho. Você pode estar acompanhando aí em Gênesis 28 essa história. O que seria essa escada que liga a terra ao céu, onde anjos subiam? Tudo isso Monte Moriá. Então, houvesse Israel, continuando aqui, ó, como nação, preservada a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Então esse era o plano dele até hoje, eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continuou a interceder, com mais enternecido amor que o de um pai pelo filho de seus cuidados. Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. 2 Crônicas 36, 15. Quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu, mais ainda, derramou o céu naquele único dom. Próximo aqui. O próprio Filho de Deus foi enviado para instar com a cidade impenitente.
Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Salmo 80, verso 8. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles. Plantou-a em um outeiro fértil. Seu protetor cuidado cercara-a em redor. Enviou seus servos para cultivá-la. Aí ele pergunta aqui no livro de Isaías: que mais se podia fazer a minha vinha? Exclama ele, que eu lhe não tenha feito? Posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Então aqui os frutos de Jerusalém eram uvas amargas. Esperava-se boas uvas pelo trabalho que foi feito, mas eram uvas amargas. Continuando aqui. Ainda com esperança compassiva de encontrar frutos, veio em pessoa sua vinha, para que porventura pudesse ser salva da destruição. Cavou em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio tinha plantado. Durante 3 anos, o Senhor da luz e glória entrara e saíra por entre o seu povo. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. A todas estas classes igualmente foi dirigido o gracioso convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então aqui nós fizemos esse primeiro estudo, já temos aí meia hora de vídeo, e no próximo capítulo, próximo dia, capítulo que eu me refiro, próximo estudo, né? Não vamos para o capítulo 2, vamos continuar nessa parte, que será também muito interessante. Então esse foi apenas o início desse livro, muito precioso. Isso aqui foi uma prévia, para que você possa conhecer, para que você possa fazer um propósito de completar esses estudos. Ele ainda vai abordar muitas coisas. Ele começa aqui na destruição de Jerusalém no ano 70 e vai até, passa pela nossa geração e vai até o futuro, mostrando o livramento do povo de Deus, a desolação da terra e o fim do conflito, que será após os 1000 anos. Nós sabemos que essa terra ela vai ser destruída e ficará 1000 anos vazia, com Satanás aqui contemplando a sua obra por 1000 anos de trevas. Depois, Jesus volta, que é necessário que assim seja. A Nova Jerusalém desce, ele estabelece seu reino e pecadores e Satanás são destruídos pelos fogos, né? Essa é a segunda morte, terrível. Então, certamente esse livro te ajudará a não enfrentar essas coisas. Porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Alguns passarão dessa vida e acordarão no próximo segundo, que a morte é assim, mesmo que você tenha morrido e passado 5.000 anos, para você vai ser como um abrir e fechar de olhos. E por falta de conhecimento vão se deparar com essa cena. Imagina só, perdido, terrível. Então, você, se estiver ouvindo, está tendo uma oportunidade única de conhecer esses perigos, conhecer essas coisas, aprender como se livrar e ser salvo, né? Observar essas realidades celestiais. Então, obrigado a todos aqueles que
assistiram, que vão assistir. Que Deus abençoe. Esse aqui foi o primeiro estudo e será publicado hoje e terão os outros vídeos na continuação. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo primeiro estudo do grande conflito, a grande controvérsia que existe em nossas vidas. Essa foi uma pequena amostra do que o Senhor deixou de inspiração para nós compreendermos os eventos, compreendermos a sua palavra. Que teu Espírito Santo trabalhe em todos os nossos corações para que continuemos firmes, para conhecer toda essa verdade que tem nesse livro e então tomarmos as nossas decisões. Obrigado, Senhor, porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.